E nós vamos estar com vocês também nessa transição da reforma tributária. Tudo que você precisa saber sobre reforma tributária, você vai encontrar aqui na Contimatic. E como você fica sabendo de todas essas novidades? Seguindo @Contimatic Fênix lá no Instagram, que a gente lança lá em primeira mão. E nós só vamos trazer aqui na Contimatic para fazer esse movimento com vocês e trazer soluções e trazer ali o conhecimento, tá? Compartilhar conhecimento com vocês, pessoas que têm o mesmo propósito que a Contimatic, que é ajudar o profissional contábil, fazer a diferença no mercado contábil. E nós temos diversos parceiros que têm essa visão. Um parceiro da Contimatic que é assim é a BSSP Centro Educacional, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. A BSSP Centro Educacional é uma empresa especializada em pós-graduação para profissionais de contabilidade. E sim, a BSSP ajuda e tem o mesmo, assim, a mesma essência, a mesma pegada que a Contimatic. Por isso que nós trouxemos hoje aqui para falar com vocês sobre reforma tributária um grande especialista, um dos maiores tributaristas do nosso país, do nosso Brasilzão de meu Deus. Eu vou chamar aqui para entrar com a gente nessa transmissão, ele que é auditor tributário, pós-graduado em informática pericial, coordenador de MBA, com mais de 200 turmas na temática contábil e tributária e mais de 60 cidades brasileiras. Para falar com vocês hoje sobre a reforma tributária e os impactos na contabilidade e nas empresas, vai entrar aqui na tela agora meu grande amigo Edgar Madruga, cara. Oh, meu Deus do céu. Palmas. Deixe de confusão, doutor. Esses meus amigos, eles são assim. Agora a responsabilidade só aumenta, hein? Ô, Maurício, obrigado pela Edgar generosa recepção. Madruga. Isso é muito generoso de sua parte. Obrigado a vocês que vão aqui me generosamente, né, me permitir falar um pouquinho de algo que a gente tem estudado bastante, esse tal dessa reforma tributária, moço do céu. E vai mexer com muita coisa. Maurício, quando ele falou da necessidade de gerar conhecimento, eu tomo a liberdade já na minha fala aqui inicial para vocês. É um novo caminho, é um novo processo. E não se enganem, entender principalmente as nuances. A gente vai estar aqui batendo um papo e, obviamente, na exiguidade do tempo, né, Maurício, eu vou colocar fogo no cabaré, como diz lá o Leonardo, lá no Goiás, viu? Por quê? Acima de tudo, é importante vocês entenderem os conceitos que estão por trás. Nós estamos falando de coisas muito diferentes de quem mexe com a área tributária. Ao mesmo tempo, um desafio desse novo aprendizado, ao mesmo tempo, na minha opinião, e aí já repasso a palavra de volta agradecendo mais uma vez a todos que estão aqui presentes, talvez a maior oportunidade do universo tributário em décadas. Em décadas. Eu também acho. Eu também acho. Pessoal, como a gente começou um pouquinho atrasado, né, por problemas técnicos, Madruga, eu nem quero tomar muito tempo aqui com a apresentação. Cara, você é um querido, você mora no meu coração, um grande amigo que o mercado contábil trouxe. E tudo seu agora, faça o que você quiser para a galera, porque está todo mundo ansioso para saber mais sobre a reforma tributária e os impactos que vão ter aí nas empresas. Olha, eu estou acompanhando Beijo. aqui o chat então. Se vocês quiserem fazer perguntas, não sei se vou responder. Ah, que malvadeza, hein? Não, a pior hipótese é não saber responder, mas a gente vai estar colocando aqui no slide, tá? E a gente vai estar trabalhando um pouco do conceito aqui para vocês. Mas também fique à vontade de fazer alguma pergunta, algum direcionamento, a gente está aqui à disposição. Ninguém vai trabalhar até meia-noite às 6, a gente está livre, né? Então vamos embora, né? Qualquer coisa a gente reabre uma live meia-noite, viu, Maurício? Tá tranquilo, tá tranquilo. Inclusive, vai ter depois 10 minutinhos para o pessoal responder, tá bom? Para ter perguntas e respostas, a gente responder a galera. Tem dúvida, pessoal? Anota e no final da palestra você coloca no chat que a gente vai tentar responder o máximo possível de perguntas para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, eu volto daqui a pouquinho no final da palestra do Madruga. Vamos falar de reforma tributária, show? Vamos lá? Bem, senhores, aqui já estamos. Eu quero começar um pouco falando da reforma tributária, então. Vamos falar das normas publicadas, né?
Nós temos porque a gente gosta muito do fundamento. Então vamos começar pelos fundamentos. Emenda Constitucional número 132 em 2023. Então nós tivemos uma emenda constitucional em que já trouxe todo um arcabouço dessa reforma tributária. Então, em fundamental, e aqui é uma base de estudo, a emenda constitucional, que hoje, por causa exatamente o que vem depois aqui que eu vou falar, que está ali no meiozinho, né? Vocês às vezes não observam muito adequadamente. Emenda constitucional, ela traz muita coisa, é uma lição de casa maravilhosa para se estudar. O que aconteceu agora recentemente? Foi aprovada a Lei Complementar 214, que lembrando, uma lei complementar, seria o equivalente ao Código, equivalente não, ela tem a mesma força de lei do Código Tributário Nacional, em que ela altera e aí cria o que é fato gerador, momento de corrente de fato gerador, tem toda uma normatização. São pouquinhas páginas, viu, gente? Bem pouquinhas páginas, mas fundamental, tá? Fundamental é o estudo dirigido dessa lei complementar. Nós estamos ainda em aprovação do projeto de lei 108, ele já foi aprovado pela Câmara, ainda não foi aprovado pelo Senado. E o que ele trata? Do comitê gestor. Ele vai determinar algumas regras, principalmente entre os entes nacionais. Fazendo uma analogia para você tem um comitê gestor do Simples Nacional que reúne todos os entes federativos que também estão ligados ao Simples Nacional. Seria o equivalente, tá? Esse comitê gestor, por favor, aqui é coisa didática. Eu estou fazendo uma analogia, viu? Não vem me crucificar se eu estou colocando posições diferentes, tá? Eu estou falando de uma analogia do comitê gestor do Simples Nacional com o comitê gestor do IBS. E ele vai tratar de fiscalização, de uma série de coisas. É importante. Mas você já vê sinais por parte dos órgãos atuais em que eles chamam de comitês, pré-comitês. Então você já tem gente se reunindo por parte das administrações tributárias para moldar exatamente o IBS que vem aí. Então, primeiro conversa estas são as normas, estão aí na tela para vocês. Na sequência, vamos aqui definir que reforma tributária é essa. Preste atenção. Do nosso lado esquerdo, hoje, o que nós temos? O PIS, a COFINS, o IPI tem um asteriscozinho ali, daqui a pouco eu explico esse IPI, o ISS-QN e IOF Seguros. Bom, tá ali. O que continua depois da reforma? Nós temos uma transição que daqui a pouco a gente entra nela. O IVA dual, que é com bases de muito semelhantes, eles são os dois semelhantes. Da mesma forma que a gente não separa, gente, fazendo uma analogia, o PIS da COFINS, porque eles têm bases muito semelhantes, nós na prática não vamos muito separar o CBS do IBS, porque eles serão, de certa forma, muito semelhantes. Praticamente, quando ocorrer o fato gerador de um, ocorrerá o fato gerador do outro. O que será é forma de tributação e de recolhimento distinto. Nós teremos o imposto seletivo e teremos o IPI. E aqui eu já pego no pé aqui da galera, tá? O que acontece? Muita gente no mercado esquece desse tributinho IPI. Então já vamos começar, eu gosto de adiantar, eu ia falar da Zona Franca de Manaus ali na frente, mas eu já trago que o IPI continua. O IPI continua. Em que situações? Para produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Para produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, perfeito? No resto do país, o IPI permanece pago. Então, não ignorem a existência do IPI, tá? Por quê? Se tiver produto produzido na Zona Franca de Manaus, o IPI permanece para os demais, né, estados, tá? Os demais municípios brasileiros. Até aqui, perfeito ou não? Tranquilo? Vamos em frente. Aqui eu gostaria de trazer alguns pontos. E esse slide, gente, daria conversa, velho. Meu Deus do céu. Eu já não gosto de uma prosa, né? Como um bom goiano, só falta aquele café coado, um pão de queijo para arredondar e nós ficava aqui proseando horas e mais horas só com essa tela aqui. Mas vamos lá.
temos algumas coisas que são fundamentais. O IBS-CBS, ele tem uma característica de padrão internacional, inclusive recomendado pela OCDE. O que é isso, meu amigo? Existem órgãos mundiais que tratam desses tributos sobre valor agregado, que era o ICMS, o ISSQN, e agora sendo substituído pelo IBS e CBS. Ele tem essa pegada, tá, de ter sim uma busca de padrões mundiais relacionados a isso. Então vamos lá. Um ponto principal, tributação no destino. Moço do céu. Para tudo aí. Para. Isso muda o jogo. Você precisa entender qual é a consequência da tributação no destino. Como é que é hoje? Hoje é um híbrido. Lembre-se, o Estado que remete uma mercadoria numa operação interestadual, ele fica com um pedaço, lembra da alíquota interestadual? E você tem no Estado de destino o DIFAL, você tem a complementação na operação interna. Então, ele é híbrido no ICMS, por exemplo. O ISSQN, ele tem uma tributação, às vezes, na sede da empresa. Isso tudo muda. 100% da tributação será no destino. De forma, já tem no ICMS exemplos disso, por exemplo, energia elétrica já é tributação no destino, os combustíveis é tributação no destino para ICMS. Agora, 100% dos novos tributos serão no destino. Gente, resumindo, se a mercadoria sai do estado de São Paulo destinado, por exemplo, a Minas Gerais, se o produto for consumido em Minas Gerais, ou o serviço for prestado em Minas Gerais, 100% da tributação será para Minas Gerais. São Paulo ficará, neste caso, mesmo que seja a sede da empresa, onde o produto tenha sido produzido, zero. São Paulo não fica com nada. Ok? Entender a primeira mudança? Gente, você não tem noção do que isso muda. Mas muda muita coisa. Quando eu falo de tributação no destino, eu estou falando, por exemplo, de um governador ter uma dificuldade de dar um benefício fiscal. Inclusive, há uma série de limitações nessa lei complementar 214. Por quê? Porque se ele der benefício fiscal, ele está tirando a arrecadação de quem? Dele próprio. Dele próprio. Isso é uma coisa que muda brutalmente. Muda uma série de planejamentos tributários que estão ocorrendo no decorrer do país. Exemplos. Nós temos sempre próximo às capitais, e isso vale para o país inteiro, mas me atendo aqui em São Paulo, capital, aqui próximo em Barueri, ali no Alphaville, nós temos um planejamento tributário. Por isso que muitas empresas da área de serviço montam suas sedes lá, porque o ISSQN lá é de 2%. E na cidade de São Paulo é de 5%, em regra, tá, gente? Por favor, regra geral, a alíquota modal. Então as pessoas e empresas montam suas sedes ali em Barueri, tem os prédios, quem sai aqui de São Paulo passa por ali, ó, quem vai no rumo do interior, você precisa ver uns prédios bonitos, rapaz, com os nomes de empresa, ó, tudo chiquérrimo. Bem, olha o impacto disso. Se o serviço será, o imposto do serviço será aonde ele for, né, prestado, não faz sentido mais eu ter uma sede da minha empresa em Barueri, quando a reforma tributária passar por sua fase de transição. Gente, perceberam a mudança disso? Simplesmente quem hoje trabalha com benefício fiscal relacionado a essa operação de planejamento tributário, ela fica de fora dessa jogada. Literalmente, ela fica de fora dessa jogada e esse planejamento tributário se extingue. E aí vem algumas provocações que estão por trás disso. Vários outros planejamentos tributários, eles ficam mudados e ficam por fora de uma nova realidade. Vocês, quanto mais aqui, ó, valendo nota, hein? Quanto mais benefício você tem hoje de ICMS, mais impactado você está com a mudança para o IBS e CBS. Ponto. Outro ponto importantíssimo para se falar. Base ampla de incidência. Meu amigo, várias coisas que não estavam na lei complementar 116, que dizia quais são os serviços, por exemplo, que cobravam ISSQN, passa-se a incluir. Sabe essa galera? Eu tô na internet hoje, hein, galera? Olha que chique, hein? Que chique, madruguinha na internet.
Mas imagine que eu estivesse naquelas redes sociais fazendo minhas dancinhas aqui, ó, aproveitando ainda, lembrando meus requisitos de carnaval da minha Unidos da Netflix, né? E já pensando no São João da meu querido Nordeste. E aqui, ó, o povo que fica dançando lá e fica monetizando rede social, não pagava ISSQN. Pagava imposto de renda, mas não pagava ISSQN. Agora vai pagar IBS e CBS. Aluguéis de imóveis, a base de cálculo é ampla. Aluguéis não se pagava a ISSQN. Vai pagar IBS e CBS. Então, senhores, nós estamos falando de uma mudança. Por outro lado, não cumulatividade. Tudo gera crédito. Tudo gera crédito. Não temos restrições de geração de crédito, temos pouquíssimas restrições relacionadas a aproveitamento de crédito. A base de cálculo é ampla, consequentemente. Uma vantagem imensa: a legislação será nacional. O que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, produtos da cesta básica. Cada estado definia o que era produto da cesta básica. E, meu amigo, haja criatividade. Nos históricos aí da vida, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, tinha um produto na cesta básica que eu... Meninas, eu vou falar que me dirigindo a você, meninas. Eu não sei explicar, eu só vou dizer o que tinha na cesta básica de São Paulo. O absorvente sem abas estava na cesta básica. O com abas estava fora da cesta básica, tendo tributação. Não me pergunte por quê. Vou repetir, não me pergunte por quê, mas estava. Em outros lugares, iogurte está, outros não está. E aí você tinha seus regionalismos. Agora, a cesta básica, ela é nacional, vale e única para todo o país. O que é que facilita você definição, e já foi definido quais são os produtos da cesta básica, e tem essa característica de você permitir uma alteração valer para todo o país. A cobrança por fora gera maior transparência, ela é muito parecida com o IPI. A alíquota, ela não está como uma coisa clássica lá do ICMS. O seu imposto compõe sua própria base de cálculo. Isso vale para ICMS, para o IBS e CBS não. Você tem o valor da mercadoria e você vai estar destacado o tributo à parte. Outro ponto muito interessante: rápida devolução dos créditos acumulados. Está em lei complementar, a devolução é extremamente rápida mesmo, não fica com aqueles créditos acumulados gigantes. Outro ponto que é muito interessante: quando você fazia um investimento, tá, para, por exemplo, numa ampliação de uma fábrica, ou numa construção de uma fábrica, você no ICMS, você fazia o SIAP, você aproveitava os créditos em 48 vezes, em 4 anos você tomava o crédito dos investimentos. Agora, com a nova característica, você toma o crédito cheio sem este parcelamento. Isso é importante demais. Mantemos a desoneração das importações, incidimos sobre as importações e temos como proposta uma característica de neutralidade. Perfeito? Bom, falando dos prazos da transição, vamos lá, ó. Importante. 2023, emenda constitucional aprovada. 2024, a lei complementar 214 aprovada. Tá faltando aquela do comitê gestor. E ainda virá, tá? Ainda virá, tá? As chamadas alíquotas, alguns regulamentos que estão a vir. Ao mesmo tempo, já temos, inclusive, posicionamentos do SERPO, públicas, por exemplo, do desenvolvimento de sistemas de cobrança. E temos, e aquele, tá, que acredita que a reforma tributária ainda vai ser adiada, eu só tenho uma resposta a lhe dar: não seja inocente. 2026, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, você vai ter que emitir uma nota fiscal que contenha os cálculos do IBS e do CBS. As alíquotas é uma alíquota de teste, já está aí na tela, 0,9 para CBS, 0,1 para o IBS, tá? Se você cumprir com a obrigação acessória, você está dispensado desse pagamento. Se você não tiver cumprido com a obrigação acessória, você recolhe e compensa no PIS e COFINS esse 1% que você pagou.
Essa é a regra que está lá de transição. Bem, que obrigação acessória é essa? Senhores, está claro, emissão de documento fiscal. Emissão de documento fiscal é a obrigação acessória que está valendo. Então é o seguinte, se você emitir a nota fiscal incorreta, sem o destaque de IBS, CBS, fatos geradores, momento de ocorrência de fato gerador, você estará tendo a possibilidade ou a exigência de ter que pagar e, consequentemente, ter impacto na geração de caixa das empresas. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, você tem que emitir notas fiscais ou os documentos eletrônicos, fiscais eletrônicos todos, já destacando as alíquotas de IBS e CBS. Nós já tivemos uma nota técnica publicada da NFE e também da NFCE. Eita, sopa de letrinhas, professor Edgar! Muito bem, o que é essa sopa de letrinhas? A nota fiscal de serviço eletrônica e também a nota fiscal eletrônica. O que foi publicado? Essa nota técnica, inclusive, saiu uma revisão recente que antecipa agora para julho a fase de testes. A fase de testes, a partir de julho, já começa a se abrir para que você possa adaptar o seu sistema para emitir nota fiscal eletrônica contendo os destaques, por enquanto em fase de testes, do IBS e do CBS. E você acha que está tudo parado. Agora, nós estamos em que mês? Nós estamos aqui hoje, tá? Em abril, nesse momento. Meu amigo, maio, junho, julho, 3 meses para começar a fase operacional de testes da nota fiscal eletrônica que destaca os tributos. E logo à frente, começará a entrar em produção e, consequentemente, para que todo mundo esteja preparado para 1º de janeiro de 2026. Valendo nota. Psiu, psiu, psiu. Valendo nota. Você já está adaptando o seu sistema? Não? Lembre-se, você vai continuar tendo que emitir, ainda destacando ICMS, ISS-QN, PIS e COFINS. Isso não acaba em 2026. Só que você também vai ter que destacar IBS e CBS. Fatos geradores diferentes, bases de cálculos diferentes, momento de ocorrência do fato gerador distinto. E aí? Não, professor. Não. Isso não é para agora, não. Eu vou me preocupar em 2000 e tarará. Diz que é 2033. Ô, Maurício, você que está aí no bastidor, Maurício, o pessoal fala que é 2033. Não é, não. Vai, bonitão. Vai. Você vai se dar mal e você vai maltratar as empresas, seja que você trabalha, seja aquela que você presta assessoria. 2026 é o início da virada da tributação da nova reforma tributária. Aí chegamos em 2027. Dá tchau para PIS/COFINS, dá tchau. Tchau, PIS/COFINS. Tchau, PIS/COFINS. Aí vem CBS. A alíquota cheia. Eu tenho um slide aqui na frente que eu vou tratar, inclusive, da alíquota da CBS. A redução a 0 da alíquota do IPI. Então, o IPI vai à alíquota 0, com uma exceção, que eu já disse aqui. Se for produzido, o produto for industrializado em Manaus, quer dizer, se tiver um produto que seja produzido em Manaus, o resto do país manterá a alíquota do IPI atual. Reduz a 0 aquelas que não são produzidas na Zona Franca. E aí, você já sabe o que é produzido na Zona Franca? Se você tem produtos, se você vai poder reduzir sua alíquota a 0, será que a sua precificação dos seus produtos estão velando isso? E começamos também a cobrança do imposto seletivo. Vou falar um pouquinho mais na frente dele. E a partir de aí convivemos 2027, 2028 e 2029 começa a transição do ICMS e do ISS-QN para o IBS. As alíquotas já vão estar modais publicadas e aí você vem fazendo o cálculo dos dois, pagando 10% de IBS e mantendo 90%. 2030, 20% de IBS, 80% dos anteriores. 40% e em 2033 nós daremos tchau para o ICMS, tchau para o ISS-QN e passamos a ter a vigência plena da reforma tributária. Mas observe que teremos uma transição. Professor, por que esse prazo tão longo?
benefícios fiscais convalidados pelo Supremo Tribunal estão válidos até 2032 e teria um impacto muito grande a revogação desses benefícios fiscais sobre efeitos jurídicos. Por isso que se optou a cauda longa para especialmente o ICMS. Até aqui, estamos indo? Vamos em frente? Qual é a alíquota prevista, tá? Isso pode ser modificada, mas mais ou menos 28%, tá? 28%. Importante, cada ente, então cada município e cada estado pode fixar sua alíquota padrão. Perfeito? Pode sim fixar sua alíquota padrão. Se ele não publicar, vai valer a alíquota modal ou alíquota padrão, ok? Não? E importante, não há mais alíquota por produto. Ah, tal produto é 25%, tal produto é 17%, tal produto é 12%, tal produto é 20%. Não. A alíquota é única para todos os produtos daquele município, ou, perdão, serviço também, né? E para todos os produtos daquele estado. Entenderam isso? Não. Ele não pode definir uma redução de alíquota para determinado produto. Ele é único. E só isso já diminui, ó. E muito a simplificação. A transição será um caos, essa convivência com os tributos antigos, com os tributos novos. Mas só de termos uma única alíquota, e aí só terá a aplicação das reduções que a gente vai falar por regimes especiais e específicos, muda muito. Essa alíquota de referência, tá? Que está prevista mais ou menos nessa ordem que está aí na tela para vocês, será fixada pelo Senado, perfeito ou não? E há um limite para diminuí-la, quer dizer, um estado ou um município, tá? Não pode ter limitadores, tá? Até 2077. Aí a partir de 2077 ele pode, moço do céu, eu acho que em 77 eu terei, meu Deus do céu, 106 anos, moço. Como eu acredito em vida eterna, né? Talvez lá do outro lado, né? Eu vou estar vendo a autonomia plena de novo. Na verdade, gente, vai ter mudado tanta coisa, né? E falando sério agora para vocês, que por isso que eles colocaram esse prazo gigante para que a gente não, de fato, pense mais em reforma tributária. A economia vai estar totalmente diferente. Nós estamos falando de outro mundo e com certeza no meio do caminho, quem sabe, uma nova reforma tributária. Bom, aqui, ó, como é que funciona as alíquotas. Preste atenção, que na verdade tem uma coisa, quando eu falei do IBS, nós temos, na verdade, o IBS das unidades federadas dos estados, e nós temos o IBS dos municípios, e nós temos alíquotas diferentes. Então vamos lá, ó. 2026, não tem alíquota para o município, 0,1 para os estados, 0,9 de CBS. 2027, entra a alíquota do CBS a 8,39, praticamente uma alíquota, mas fica 0,5 para a UF e 0,05 para o município, fazendo uma carga tributária de 8,49 de CBS e IBS. CBS e IBS. Perfeito, não? Mas já teremos em 2027 uma carga tributária de 8,49. Deixa eu fazer meu momento aqui, ó. Fazer propaganda aqui, ó. Ó. Pode chorar aí com os meninos aí. Quem sabe numa próxima aí não sorteio umas canecas pra vocês também, hein? Que malvadeza, hein, Maurício? Pegando ao vivo assim, fazendo isso, hein? Malvadeza, hein? Bora lá, bora lá. 2029, repercebam que começa aqueles 10% da alíquota. Lembra? 10, eu já mostrei aqui, ó. Vou voltar até para mostrar, ó. Olha lá, ó. 10% da alíquota, 20, 30. Repare, ela se reflete na alíquota. Tá vendo? Para uma alíquota, obviamente esse é um exemplo, se for de 27,97. Aí começa 2030, vai entrando no município, só que a partir disso, o CBS já fica na sua alíquota definitiva, 8,49. 8,49. E aí você vai fazendo o crescimento do IBS e do municipal e federal, e aí você tem o CBS, o CBS IBS total, no caso da alíquota de 27,97%. Bem, senhores, vamos lá. E aqui tem uma
bronca para a gente conversar. Os créditos que são dados nas operações dos tributos indiretos, PIS, COFINS, eles estão, eu chamo de créditos escriturais, são créditos contábeis, são créditos que estão estipulados por lei. O game muda totalmente. Crédito só do que for efetivamente pago. Vou repetir. Só gera crédito do que for efetivamente pago. Resumindo, como é que gera crédito? Primeiro, está condicionado a emitir uma nota fiscal eletrônica. Ok? Um documento eletrônico. Regra 1. Regra 2. Tem que ter sido pago na operação anterior, senão não gera crédito. Se não pagou, não gera crédito. Se não pagou, de novo, não está vinculado à operação, está vinculado ao pagamento. Ou, tô estourando o microfone, vou dar uns berros. Ou, se liga no que eu disse. O crédito é financeiro, não é mais escritural. Resumindo, se o seu fornecedor não paga, você não tem o crédito. Professor, tem outras maneiras? Tem regrinhas que se o cara, você pode assumir a responsabilidade pelo pagamento dele. Mas enfim, se o seu fornecedor não pagar, você não tem crédito. Simples assim. Simples assim. Se ele pagou, você tem crédito. Se ele não pagou, você não tem crédito. E como é que o governo vai apurar, moço do céu, em tantas fases eletrônicas? Tá muito fácil. Bom, as operações imunes, isentas ou sujeitas a alíquota zero, a diferimento ou a suspensão não permitirão apropriação de créditos pelos adquirentes do bem e serviço, salvo créditos presumidos, que são pouquíssimos, tá? Tem raríssimos créditos presumidos. Isso eu estou falando de IBS e CBS. A imunidade e a isenção, inclusive, cancelará ou anulará o crédito das operações anteriores. Anulará. Salvo 3 exceções: exportação, livros e comunicação. Nesse caso, vai manter se tiver na operação de imunidade ou isenção. Se tiver imunidade e isenção, os créditos somem, dá tchau. Na alíquota zero, permanece. Se for operação alíquota zero, os créditos serão mantidos. Senhores, isso lembra um pouco o PIS e COFINS, a alíquota zero, né? Nós não temos isso no ICMS. Quem não é muito ligado no PIS e COFINS sofre um pouquinho com isso daqui. Aonde é que está isso, professor? Artigos 47 a 51 da Lei Complementar 214. Não sou eu, Madruguinha, que estou inventando nada. Bem, senhores, como é que se extingue o débito? Emitiu a nota, vamos lá, gente. Emitiu a nota, gerou débito. Emitiu a nota, gerou débito. Perfeito ou não? Você pode ter créditos acumulados, então compensar, não ter que pagar, é operação. Você pode pagar, perfeito ou não? Você pode recolher, e aí são regras comerciais pelo adquirente. Imagina o seguinte, você compra de alguém, fala pro cara e diz assim, olha, eu vou recolher o seu imposto, porque você quer que garantir dentro da operação. Você faz um acordo comercial e você recolhe por ele. Na hora que você recolher por ele, você vai poder também se creditar, tá certo? Nós temos também a questão de a opção que uma lei complementar definir alguém como pagador. Esse modelo ocorre, por exemplo, especificamente para a área de combustíveis, para IBS e CBS, são operações monofásicas em que permanecerão existindo. E tem um negocinho que propositalmente eu deixei por último, o tal do split payment. Rapaz, você sabe que o segredo é gastar em inglês, moço. O segredo... Olha, aquele que batiza seus produtos em inglês cobra 30% mais caro. Você não tem que falar gestão de risco fiscal, você tem que falar compliance. Você tem que batizar tudo. Você não presta serviços de... Você não é auditor de tributos, você é tax auditor. Rapaz, 30% mais caro. Vá por mim, vá por mim. Então, split payment, plugar no pagamento. O que acontece? Toda vez que você tiver uma transação via... vamos colocar, via Pix, via transferência bancária, via sistema financeiro, o imposto será retido, vou usar essa palavra, por essa instituição financeira e depositado numa conta do governo com o seu CPF ou com o seu CNPJ. Você vai ter uma conta fiscal com os seus créditos e com os seus débitos lá. Quem irá fazer esse recurso? Isso valerá, gente, vou aqui fazer uma analogia,
para 80%, talvez até 90% do varejo, tá? Vai ser assim. Você fez pagamento por meio eletrônico, já vai haver a retenção. Então vamos imaginar o seguinte, para simplificar. Uma mercadoria você está ali vendendo numa Shopee ou no Mercado Livre. Estou aqui dizendo o nome comercial, peço desculpas, mas são essas lojas de marketplace, só para citar algumas. Você está ali vendendo um produto ou você pode estar usando uma operadora de cartão de crédito, tanto faz. Mas vamos imaginar que você está ali e o seu produto é R$100. Vamos pensar que a alíquota seja de 30 para simplificar. Na hora que eu for lá comprar de você, eu vou pagar o quê? O 100 dos seus produtos mais o imposto, 130. Vai descontar de mim R$130. Vai para a sua conta só os 100. E os 30 vai para a conta fiscal. Já vai ficar lá como um crédito recolhido. E aí você vai fazendo as compensações de pagamento em cima de um crédito financeiro. É muita novidade, capitão! Aqui, olha, eu só quero falar uma coisa aqui pro Maurício, viu? Ele falou que o evento se chama Descomplica. Como, meu Deus do céu? Como? Eu acho que é o Complica. Na verdade, eu vou rebatizar. E vamos ter que fazer aqui, ó, uns 10, viu? Uns 10 desses. Por quê? Porque cada hora a gente vai pegar um pedaço disso aqui e vai ficar falando 1 hora. Maurício, depois eu vou lhe voltar com a palavra, eu vou lhe dizer, meu velho. Não é mais Descomplica, não. É o Complica, que nós vamos criar aqui agora, com vocês aqui, para o quê, meu amigo? Entender esta realidade da reforma tributária. É um outro mundo, foi assim que eu comecei a falando para vocês. Bom, lembra da alíquota padrão? Essa vai ser publicada pelo Senado, vai estar tudo certo. E aí nós temos reduções dessa alíquota. Então, por exemplo, profissões reguladas por conselhos. Ó, o pessoal da contabilidade, o pessoal da advocacia, perfeito ou não? Eles, CREAS, engenheiros, pessoas, eles terão, em relação à alíquota padrão, que nesse caso está prevista em 28%, uma redução de 30%, pagará 70%, fazendo uma conta aí aproximada, não peguei a calculadora, não me arrume confusão, 20, se fosse 30, né, para arredondar, 70% de 30, uma alíquota de 21%, tá, mais ou menos. Isso para as profissões reguladas. Diminui em 60%, quer dizer, só pagar 40%. Educação, saúde, dispositivos médicos, acessibilidade para pessoas com deficiências, medicamentos e alimentos destinados ao consumo humano. Lembrando que os alimentos que não estejam na cesta básica, a cesta básica não tributa. Os que não estiverem na cesta básica e forem para consumo humano, reduz em 60%. Fazendo analogia da de 30, vai pagar aproximadamente 12% de IBS somado com CBS. Bom, continua os 60%. Produtos de higiene pessoal, limpeza, consumido majoritariamente por famílias de baixa renda. Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas vegetais in natura. Os insumos agropecuários, as produções artísticas, audiovisuais. Pode ficar tranquilo que sua festa está garantida com os valores menores. Ó, tá dizendo aí. Atividades deportivas. Meu jogão, ó, quando o meu timão for jogar, meu amigo, eu não tô... Ixi, aqui não pode falar em São Paulo Timão, porque associa um clube, né, velho? Ô, gente, eu sou nascido na Bahia e eu tenho um problema. Eu não mudei de estado, moro no Goiás, tenho um amor por o estado de Goiás gigante, mas eu ainda torço pelo meu Bahia, né, como vamos se diz lá na Boa Terra, tá? Então, pra eu assistir meu Bahia, tá? Que jogou inclusive no Corinthians, na abertura agora, né? Empatamos lá, os caras ganharam, botaram lá na Fonte Nova e agora empatamos aqui na Vila Belmiro com o Santos. Moço do céu, tá? Mantém para 40%. Bens e serviços relacionados à soberania, essas partes de armas, questões de segurança, radar, esses trecos aí, soberania está relacionada. E tem uma situação muito específica, que são aquelas reabilitações urbanas de zona histórica. Você tem alguma área que esteja degradada e que, mediante projeto, não é um negócio muito, você consegue aplicar e diminuir a carga tributária também. Aí vem os alíquotas a zero. Ó, então não paga alíquota zero, não paga IBS nem CBS, dispositivos médicos, deficiências,
alguns medicamentos listados, produtos de cuidado da saúde menstrual, aquilo que eu falei, né? Com abas e sem abas não vai fazer diferença, pelo menos por enquanto. Produtos hortícolas, frutas e ovos, automóveis de passageiros, automóveis, os táxis, está certo ou não? E também as questões de instituições científicas, alíquota zero. Isso, gente, tudo que eu estou falando está lá na lei complementar em norma literal. Isento, transporte público coletivo, tá? Urbano, semi-urbano ou metropolitano. Percebam que o intermunicipal e o interestadual está de fora. Falei que tinha pouquíssimos créditos presumidos. Gente, Piscofins tem um rebanho de crédito, ICMS tem um rebanho de crédito. Só tem agora os que estão aí na tela. Produtor rural com receita inferior a 3 milhões e 600 por ano e produtor integrado, que é aquele que é ligado, lembrando, as granjas, que tem aquele modelo em que você faz a integração. Transportador autônomo de carga, quer dizer, o caminhoneiro que tem o seu próprio veículo, tá entendendo? E você tem, inclusive, uma nota fiscal específica, um documento fiscal específico para isso. O pessoal, a parte da reciclagem, mais específica, ó, de pessoa física, cooperativa ou organização popular. E os bens móveis para revenda. Além disso, você tem um regime próprio, especificamente só para a CBS, tá? Que é o ProUni, que você não vai pagar a CBS, tá? E o regime automotivo, tá certo? Até 2032 também você tem uma transição. Nós temos aqui, eu não vou, como eu brinquei aqui, tá? Eu estava brincando com o Maurício, brincando com vocês, que é uma vida para a gente continuar falando sobre o assunto. Gente, cada um deles aqui dá uma hora de conversa. Tá? Nós temos um regime específico para a área de combustíveis, então eu lhe falei até aqui as regras gerais, com as alíquotas e suas reduções. Mas para combustíveis tem uma regra própria, os bancos, a parte financeira tem uma regra própria, os planos de saúde também tem, os sorteios tem, os imóveis têm uma regra própria, as cooperativas, os bares e restaurantes, as hotelarias e parques de diversões, o transporte coletivo de passageiro, as agências de viagem e turismo, as SAFs, né, do futebol e os tratados internacionais. Eles têm regimes tributários específicos, não necessariamente, inclusive, com essas alíquotas que eu citei até aqui agora. Perfeito ou não? Bom, o imposto do pecado, o imposto seletivo, a função dele, desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Fala-se que ele não tem função arrecadatória. Onde é que eles estão? É um anexo 17 da lei complementar, já está listado. Tá? Que vai ter, além da alíquota, que é aquela de 29 lá que está ali, 27 ponto prevista, veículos. Os veículos terão o imposto seletivo ou imposto do pecado. Perfeito ou não? E aqui tem um negócio muito interessante. Os veículos elétricos, eles vão pagar imposto seletivo. Mas eles não são melhores para o meio ambiente, professor? Mas os caminhões a diesel não pagarão imposto seletivo. Momento de silêncio. Não sei explicar por quê. Foi assim publicado, foi assim definido. Aeronaves e embarcações tem também imposto seletivo. Os cigarros, os fumo, o charuto, tá? Vão ter imposto seletivo. E aí vem um negócio, bebidas açucaradas, o nego tá mudando composição, fórmula de refrigerante, de uma série de produtos para não serem considerados em cima de um percentual bebidas açucaradas, senão pagará imposto seletivo, tá? Bens minerais pagará, por quê? Porque você tem a questão do meio ambiente e também os concursos de prognósticos e fantasy esportes. Olha as bet aí, galera! Tá apostando em bet? Vai ter imposto seletivo em cima do bicho, viu? Bom, importante falar do imposto seletivo. Só ocorre uma única vez, tá? É só no primeiro fornecimento. Não tem crédito, ele é direto. Quem é que paga? É o fabricante, o importador, o arrematante. Então,
Você varejo, você atacadista não pagará, a não ser que você assuma a condição de importador, tem essa condição, lembrando, o equiparado a industrial também tem essa hipótese. A base de cálculo é líquida da CBS, do IBS e do próprio IES, quer dizer, a base de cálculo é do produto, e as alíquotas virão depois, posteriormente, em lei ordinária. Ainda não temos alíquota para isso. Reforçando a história da Zona Franca de Manaus, tá? Que também se inclui as áreas de livre comércio, perfeito? Também tem a mesma condição, a gente fica muito falando da Zona Franca, mas tem as áreas de livre comércio também. Senhores, é o seguinte, se o produto, vou repetir, se o produto for produzido na Zona Franca, perfeito ou não? Na Zona Franca, a alíquota é zero, perfeito? De IBS e CBS, perfeito ou não? Mas no resto do país é tributado no IPI. Perfeito ou não? Manutenção do IPI para produtos industrializados no polo da Zona Franca de Manaus, exceto aqueles com a alíquota inferior, que terão adicional do crédito presumido de IBS. Gente, isso é para poder manter, e é bem simples. Isso foi um acordo para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, senão ela calbava. E o Simples, professor? Gente, o Simples, isso inclusive já foi publicado as tabelas, inclusive como anexos da lei complementar. Não muda a carga tributária na essência do Simples Nacional. Só que tem a seguinte condição: recolhimento do IBS por fora. O IBS e o CBS pode ser recolhido. Tá. Isso para qualquer valor. Por quê? Lembre-se, e aí que está a grande pegadinha. Você só gerará crédito daquilo que você pagar. Uma empresa do Simples pagando menos IBS e CBS pelas suas alíquotas, que são reduzidas, gerará menos crédito. Gerará menos crédito para o seu cliente, né? Para o seu pessoa que está comprando de você. Aí que está a grande bronca, tá? Essa opção é irretratável semestralmente. Ela é irretratável. De 6 em 6 meses você tem que fazer isso daí. E aí onde é que está a bronca? Tá? É para gerar crédito. Um modelo muito clássico é, se você vende uma empresa do Simples para consumidor final, o consumidor final não está preocupado com crédito. O ideal é que você tribute integralmente por dentro do Simples. Se você vende para outras empresas, ela vai querer o crédito. O ideal é que você tire e faça a tributação por fora para gerar créditos cheios, porque senão você vai ter que dar um desconto de 25%, 27% para o seu produto, porque você não gerará a mesma quantidade de crédito de uma empresa de regime normal. Professor, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo na mesma empresa? Não. Ou é uma ou é outra. Na verdade, cada empresa fará sua opção de 6 em 6 meses, tá? Para ficar ou tributando por dentro ou por fora. O que se pode fazer é se pensar legalmente, eu não estou falando de falcatrua, é de tributar, criar duas empresas do Simples Nacional. Se é possível fazer isso legalmente. Não me arrume confusão de fazer aquele zignal que o povo faz por aí, tá? Fazendo tudo certinho, tem como fazer um planejamento tributário quando você tem segregação de operações. Ok? Ok. Exemplo. PIS/COFINS, hoje, tributa na primeira faixa 0,62. E hoje gera crédito de 9,25. Acabou. Isso aqui era um benefício que tinha gigante. Preste atenção, a empresa do Simples recolhia sobre 0,62 na primeira faixa e gerava um crédito para o destinatário de 9,25. Acabou isso. Isso já não é mais possível. E aí está o grande impacto na realidade do Simples Nacional, em que eu falei para vocês. Por outro lado, a empresa do Simples Nacional não paga imposto seletivo. Ok, produção. Ok. E aí, gente? Só para que a gente feche uma cronologia do que fazer, o que é que eu recomendaria? Uma fase inicial de diagnóstico, seja para seus clientes, seja na sua empresa. O primeiro passo é conscientização. Gente, tem que mudar contrato. Tem que mudar o jurídico, tem que mudar o planejamento tributário, tem que fazer precificação diferente. Os contratos que estão sendo elaborados hoje precisam ser repensados. Você está falando de um mundo de coisas a serem ajustadas. Um mundo de coisas a serem ajustadas. E começa para a conscientização de todos que estão envolvidos.
Segunda fase, estudar. Estudar baseado nas informações que eu tenho, seja do SPED, de onde você tem, e começar a entender que alguns planejamentos tributários, como eu falei, de você levar sua sede da empresa aqui para Barueri, já não faz muito sentido, mas pense numa redução de carga tributária gigante que hoje vale a pena, que talvez não vale a pena. Isso vai comer sua margem de lucro? Isso precisa ser repensável. Aí você vai construir o que a gente chama de matriz de criticidade. O que você tem que fazer primeiro? Primeiro eu cuido disso, depois eu cuido daquilo, depois eu vou fazer. Porque você não vai implantar tudo ao mesmo tempo. Você precisa fazer coisas que são mais urgentes e não são. Feito isso, você vai elaborar o que eu entendo como um grande documento ou um grande mapa do negócio. O que é? O que é que acontece com a minha empresa perante esse cenário? Ou a empresa dos meus clientes. Moço, tem negócios que aqui eu estou aqui, a professora Edgar Madruga afirmando, que estão inviabilizados se continuarem sem nenhum tipo de reação. Existem investimentos que deveriam ser descontinuados. Por quê? Porque não param em pé, considerando essa nova realidade. E isso levar para o board, falando em inglês de novo, hein? Levar para o corpo diretivo é fundamental. Então, nessa fase, se você principalmente for um prestador de serviço, você não tiver, é levar esse relatório ao cliente e trazer esse assessment, ou trazer esse documento para dentro da empresa como um documento que dá todo o diagnóstico da empresa. E aí você entra o quê? Vamos revisar sistemas, vamos revisar as automações, vamos entender que vai ter tributação antiga com tributação nova, vamos trabalhar isso. Vamos revisar sistemas, se estão adaptados. Vamos revisar processos, parametrizações e principalmente entre a questão do hoje, dos tributos atuais, com os tributos futuros. Vamos analisar apuração, emissão de documento fiscal, os créditos. Buscar identificar oportunidade de automação disso, porque na verdade muita coisa vai vir em cima de automação. E aí começa uma outra coisa que aí começa a ficar muito divertido. Vamos começar a simplificação, de fato. Isso é um processo. E aí você começa um processo de simplificação por alíquotas únicas. E aí você não pode só esquecer de estar com isso devidamente precificado em cima das novas regras, porque você vai ter que estabelecer contratos. Imagine que você hoje tem um contrato lucrativo e sob as novas regras você vai passar a ter um impacto tributário muito maior, especialmente na área de serviço, que fará você sair de lucro para prejuízo. Enfim, senhores, estas são as ideias que a gente faz. Eu coloquei aqui top 10 dúvidas em que o pessoal fica perguntando demais. Reforma tributária afeta a carga tributária da minha empresa? Com certeza eu não vou poder afirmar que sim. Existem situações que, inclusive, a carga tributária diminui, viu? É engraçado falar isso. Mas precisa ser pegado no caso concreto e estudar. Como será a transição? É uma pergunta. E é exatamente aquilo que a gente já mostrou naquele slide. É uma cauda longa. E o CBS começa pleno em 2027. E os demais tributos vão, num caso, cauda lento, né, o IBS, até 2033 entrando. Revisão de portfólio de produtos, revisão de portfólio de produtos ou de malha logística, com certeza absoluta precisa revisar. Muito negócio não para em pé. O muda no cálculo de impostos, momento de fato gerador diferente, cálculo diferente, forma de tomar crédito diferente. A reforma impacta meu caixa brutalmente, ele pare, você vai ter que fazer recolhimento sobre operações. Por quê? Um dos momentos de ocorrência do fato gerador do IBS-CBS é do pagamento. Do pagamento. Pagou, já gerou fato gerador. Precisa ser estudado. Benefícios fiscais. Esse é clássico, vale 10, hein? Todos os benefícios fiscais que estejam ligados ao ICMS acabam com o ICMS. Todo benefício fiscal ligado ao PIS e COFINS acaba com o PIS e COFINS. Resumindo, os benefícios fiscais que não estejam ligados a CBS e IBS e só foram aqueles 4 opções de créditos presumidos que estão previstos hoje, não há nenhum outro previsto, tá? Fora os regimes diferenciados também, né? Você tem que se posicionar que acaba. Eu lhe pergunto, se acabar um benefício fiscal hoje do ICMS, seu negócio para em pé? Essa é uma provocação que você tem que estudar e responder. Numa live eu só posso lhe provocar. Impactar minhas redes de suprimento, os preços de produtos, com certeza absoluta, porque haverá provavelmente, em muitos casos, majoração de alíquota. Haverá impacto sobre as importações e exportações? Nas importações, aumento da alíquota. Nas importações, a desoneração. Então, consequentemente, nas exportações, ao contrário,
porque você tem uma devolução dos créditos das operações anteriores de uma forma interessante. Haverá compensação de créditos tributários dos antigos para os novos? Existem algumas regrinhas, caudas longas de como se fazer, mas eles têm que estar lançados em cima de regras específicas, tá? Não tem jeito, só isso aqui dá uma live, esse nono aqui é gigante. E o último, a reforma tributária afeta a minha comunidade? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu coloquei aqui uma elencação de 10 mas como eu te falei, a gente vai estar trazendo essas perguntas aqui para vocês de uma forma. Bem, como sair dessa guerra titânica? Bem, senhores, pela jornada do conhecimento, é essa a proposta, é aquela coisa, o conhecimento é poder, o conhecimento transforma, o conhecimento é o que vai gerar, ó, faz-me rir, é o que vai gerar remuneração de forma exponencial para o mercado tributário nos próximos 10 anos. A carência de profissionais qualificados, a carência de empresas prestadoras de serviço para adaptação dos seus clientes perante essa realidade é gigante. Por fim, o que eu digo, tá faltando muito H2H, human to human. Tecnologia, aí, conhecimento se compra, mas está faltando muito seres humanos lidando com seres humanos. Eu vou encerrar a minha palestra, me colocando à disposição, Maurício, para as perguntas, para as disposições de vocês, mas me colocando sempre aqui, ó, tô lá no Instagram, viu, gente? Tô lá no LinkedIn, tá? Quem quiser me seguir, Edgar Madruga, botei meu WhatsApp ali, ó, pra quem quiser me convidar, viu, Maurício, para festas, batizados, casamentos, para tomar café. Madruguinha gosta demais, tá? Diante de café. Pode chamar o Madruguinha, que o Madruguinha gosta de um café. Tá chegando aqui eu tô café, igual o Jô Soares, viu? Saudoso Jô Soares, viu, Maurício? Eu não conto o que tá aqui dentro da caneca, não, né? Ó. A gente vai ter que sortear uma caneca dessa agora para a galera que tá com a gente aqui online, né? Arrumei confusão, né, chefe? Pessoal, olha só. Esse foi Edgar Madruga, meu amigo Edgar Madruga, pela segunda vez aqui na Contimatic, né? Pela segunda vez na Contimatic, ele que já veio na imersão contábil, hoje fazendo com a gente o Descomplica Contimatic. E assim, se você que está com a gente acompanhando gostou da apresentação do meu querido amigo Edgar Madruga, você vai primeiro seguir ele, @prof.edgarmadruga no Instagram. Segundo, você vai colocar aquela palavrinha mágica que a gente sempre fala no chat. Você vai colocar a palavra mágica show, mas vai colocar com letras maiúsculas, tá? Que é porque quando a gente gosta, a gente coloca gosta. Mas quando a gente gosta muito, Marco, tem que colocar a palavra mágica. Show, show. Aí, ó. Já começou a aparecer no chat aí a palavra mágica, que é para ele sentir que a galera curtiu mesmo. Caramba, Madruga, que show. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí, ó, em letras maiúsculas, tá vendo? E garrafais. Que bacana, que bacana. Nós vamos abrir para perguntas e respostas, Madruga. Você tem 10 minutinhos para mandar perguntas e respostas? Eu não faço nada até meia-noite, meu amigo. Mas antes, ó, minha produção já mandou aqui, quero mandar um beijão para ele aqui nos ajudando hoje. Olha só, temos uma surpresa para você, meu querido amigo, minha querida amiga contadora, que está assistindo com a gente o Descomplica, falando aqui sobre reforma tributária. A Contimatic, em parceria com a BSSP, tá? Criamos um material exclusivo para você. Você quer saber tudo sobre a reforma tributária? Além de todos os insights, de todas o conhecimento que meu querido amigo Edgar Madruga trouxe para vocês, nós temos gratuitamente um material para você montar, para você baixar e colocar aí no seu acervo. Lembra que eu sempre falo no Descomplica, a gente sempre vai trazer algum material exclusivo para vocês montarem um acervo de vocês aí, para ter conhecimento na palma da mão onde você estiver. Temos agora, olha aqui embaixo, ó,
e-book gratuito, entendendo a reforma tributária sobre o consumo, feito pela Contimatic em parceria com essa grande empresa, a BSSP, que é autoridade no assunto. Quando se fala em pós-graduação, é o Centro Educacional BSSP, no qual eu fui aluno, e falo aqui com total propriedade. O ensino dos caras é show de bola. Show de bola. E esse e-book, ele é assinado só por Edgar Madruga e Lieda Amaral, certo, Edgar? Sim, fizemos especialmente para vocês, tá? Daqui, e é exclusivo para vocês. Fizemos aqui e de uma forma muito generosa, gratuitamente, para que vocês tenham, né, um overview. O pessoal tinha perguntado antes, a apresentação também está disponível para vocês. O pessoal já mandou links aí para que vocês possam ter acesso como um material, né, eu diria a vocês, um roteiro para brincar com esse negócio. Rosiclei tá perguntando aqui, viu? É claro, tá aí, clica no chat, o link já tá no chat, gente. Sobe aí, o pessoal já não desceu. Eu vou pedir para a produção colocar para a gente aí, para mostrar para o pessoal o e-book aqui, ó. Produção, se você puder colocar na tela para o pessoal ver aqui, ó. Tá compartilhado aí, tá? Deixa eu ver se... Aí, olha aí que show, ó. Entendendo a reforma tributária sobre o consumo. Olha só que bacana. Cenário da reforma tributária, cronograma, tudo que você precisa saber, ó, sobre a reforma tributária está aqui no e-book gratuito para vocês, no qual a produção já colocou agora no chat o link, ó, assinado pelo meu grande amigo Edgar Madruga e nossa querida Lieda Amaral, 2 especialistas no mercado contábil, no mercado tributário, e que vão ajudar demais no seu dia a dia, tá bom? Então, o e-book é gratuito, você pode baixar, o link está aí, a Lígia Carvalho colocou o link, tá? A Stephanie também, nossa produção trabalhando aqui, colocando o link para vocês fazerem o download gratuito desse conteúdo que tem tudo a ver com a palestra de hoje. Reforma tributária, Contimatic, a BSSP, vamos estar sempre junto com vocês, para vocês acompanharem e terem sempre conhecimento, melhorar o conhecimento de vocês em relação a esse período de transição, certo, Madruga? Com certeza. Estamos aqui à disposição para a gente poder contribuir de alguma forma, né? Para que as pessoas tenham um material gratuito, e é um oferecimento, né, importante aqui de vocês para esse pessoal. O pessoal está conseguindo baixar aí, ok? Tá muito bom aí. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma. Ô, Madruga, o Lucas Roberto disse aqui, ó, como o professor Madruga disse, teremos uma necessidade gigante de profissionais preparados para essa demanda. Creio que mesmo os que dominam a área não será fácil. Para os que dominam a área não será fácil. Ó. E o Marcos Antônio colocou aqui, você não acha que essa reforma trará muita complicação tributária ao invés de facilitar? Perguntou para a pessoa certa, hein, Marcos? Vamos e aí, lá. Madruga? Num primeiro momento, concordo que nós vamos viver um pouco de caos tributário, porque conviveremos com a tributação antiga e já viveremos a nova, de fato. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, e todos os sinais me colocam para isso, e eu estou falando das normas, que haverá uma simplificação posterior. O problema é o durante. Nós estamos falando de SPED fiscal do ICMS, por exemplo, sendo extinto, porque não vai prever IBS, ele já está sendo dado tchau. Então, simplificação de obrigações acessórias, basicamente para 90% das empresas, emissão de nota fiscal e recolhimento do tributo, em cima de um motor de cálculo que virá, né, validado pelo governo, então tem-se esse no projeto, o motor de cálculo em cima de produtos, porque a alíquota é única por produto, por estado, então você pode até ter alíquotas diferentes por município. Ok, são 5.500 municípios, mas naquele município a alíquota é única para 100% do serviço, como também naquele estado será para. Haverá as exceções que a gente citou naqueles regimes diferenciados de redução de alíquota, em que você haverá basicamente por exemplo, tá? A definição seja de um NCM específico que você vai ter que cadastrar lá no código do produto, ou o próprio até o código de barras. Olha o código de barras vindo com a sua importância, o código GTIM, né, para você fazer essa condição também, tá? Então, com todo respeito, eu não tenho dúvida que vai ser, não estou dizendo que será perfeito, será muito melhor do que hoje.
O problema é que hoje o caos é muito gigante. Nós estamos falando de milhões e milhões de regras tributárias diferentes. Eu talvez não acredite que dê só 1000 regras tributárias novas, viu, meu querido Maurício? Mas eu respondo a cada um de vocês que diria o seguinte, que seja 100.000 regras, vai ser muito menos do que no passado. Que seja 500.000 regras, vai ser muito menos do que no passado. Ô, Madruga, eu vou fazer, enquanto o pessoal vai colocando... Pessoal, você que está acompanhando com a gente aqui, tá? A nossa transmissão, coloca a sua pergunta aqui no chat, tá? Aproveita, Edgar Madruga está aqui com a gente hoje. Ele vai tirar todas as suas dúvidas aqui sobre a reforma tributária. A gente tem mais 10 minutinhos aqui com ele, que ele precisa sair correndo, hein? Que ele tem um evento ainda hoje para participar. Tá? Eu vou fazer uma pergunta para você, meu querido amigo Edgar Madruga. Vai começar o ano que vem mesmo a transição? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho. Época de ano de Copa do Mundo, eleição e carnaval. Não nessa ordem, né? Carnaval, Copa do Mundo e eleição. Será que vai? Eu não tenho nenhuma dúvida. Nós estamos falando para daqui a 3 meses o início da fase de testes das notas fiscais eletrônicas, que é o que o governo precisa. Nós já tivemos apresentações recentes do desenvolvimento das plataformas pelo SERPRO. Nós temos verba do Banco Mundial financiando o desenvolvimento dessas soluções. Nós já temos o pré-comitê gestor, mesmo porque ainda não foi aprovado, mas já trabalhando em cima disso. Perfeito? Então, Maurício, com todo o respeito, tem coisas que não voltam atrás, até porque para voltar atrás teria que ter a aprovação de uma emenda constitucional. Já imaginou isso? Que aí precisa da aprovação. Uma nova emenda constitucional. É muito consenso. Não, é difícil. É muito consenso. Uhum. O pessoal perguntou aqui, viu, Maurício, tomando ousadia, Edgar tem algum curso? Moço do céu, ele tá falando aqui da BSSP o tempo inteiro, falando que é meu aluno, nós somos parceiros. Moço, eu só tenho uns 300 cursos. Área tributária, contábil, temos uma maior pós-graduação, especialização em reforma tributária, viu? Temos cursos de holdings, essa área contábil, viu? Holding, gestão contábil. Sou suspeito para falar, claro! Mas assim, quiser stalkear aí, pode mandar, viu? Fique à vontade, tá? Pode me chamar na rede, no privado e qualquer coisa. E aqui, ó, quem tá aqui que apareceu e já puxando a sardinha, meu querido José Maia, meu coordenador. Ele não resistiu, eu não tenho como não falar dos trabalhistas também, né? Nós temos aí um potencial com meus queridos José Maia e Luiz Medeiros com os cursos trabalhistas nos oferecendo um poder de conteúdo. Gente, quem quiser maiores informações sobre a BSSP, digita BSSP. Tá? Pode, tem Instagram, pode me chamar no privado, solta sinal de fumaça, Maurício, que a gente vai passar para vocês informações sobre os nossos cursos com o maior carinho, tá? BSSP-CE, né, que é Centro Educacional. A gente usa, né? Mas pode botar bssp.edu.br que direciona também. Show, tá vendo? Que bacana, que bacana. Maurício Luca mandou um abraço para você aqui, ó, amigo Madruga, a previsão de redução de impostos. Ah, que lindo falar isso, meu querido Maurício. Você acredita em Papai Noel? Coelhinho, agora é época vai ter Semana Santa, Coelhinho da Páscoa, eu acredito. Fico doido para ganhar um chocolate por esses preços atual aqui agora, hein? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sendo muito objetivo, há uma redução, por exemplo, para a área de indústrias, da carga tributária de tributos indiretos. Mas, ao mesmo tempo, uma diminuição dos benefícios fiscais. Consequentemente, pode haver que haja majoração das alíquotas, na verdade não, da carga tributária das indústrias em decorrente disso. Não, Maurício, eu não vejo considerando as regras fiscais brasileiras, né, ou nossos problemas fiscais, ainda políticos falando, e isso eu não estou falando do governo A ou B, porque todos têm um histórico péssimo disso, gastam como se não tivessem amanhã, e fazem o ajuste fiscal pelo aumento de carga tributária. BS o quê? BSSP. Boa sorte, sabedoria e prosperidade. BSSP. O pessoal já botou em cima do que o Pedro perguntou aí, ó. Tá, botaram os links. Ô, povo de... rapaz, essa produção aqui dos bastidores não é chique, não.
Eu Ô, sou. Maurício, desculpa ali, eu tô vendo aqui a pergunta da Sandra. Tem umas para trás aí, se você quiser perguntar, pode dar Eu bala vou, eu aí. vou fazer uma pergunta para você do Rodrigo. Rodrigo Flávio Kruger. Ele está perguntando aqui: está descartado com qualquer crédito em 2026 dos novos tributos, visto a possibilidade de não recolhimento atendendo às obrigações acessórias e sem efetivo pagamento realizado? Literalmente Rodrigo, essa é a resposta. Você já fez a lição de casa e eu só vou dizer sim! Perfeito raciocínio, meu mestre. Se cumprir com a obrigação acessória, que será a emissão de nota fiscal, perfeito? Não, não terá nenhum crédito, é aquela alíquota que dá 0,1%, mas você vai, se você pagar, você descontaria do PIS/COFINS, perfeito ou não? Do pagamento do PIS/COFINS. Mas você está dispensado do recolhimento se cumprir com a obrigação acessória, quer dizer, se destacar na nota, nos documentos fiscais eletrônicos, a tributação, corretamente. o Francisco Fernandes, excelente oportunidade para nós contadores melhorarmos o nosso faturamento. Essa possibilidade de fazer por fora do Simples Nacional vai permitir ganhar dinheiro para estudar o caso. Não tenho nenhuma dúvida disso, Maurício. Eu acho que nós viveremos uma década de ouro da tributária. E eu acho que agora migra-se muito, e é importante frisar, sai, né, da parte daquelas obrigações, daqueles preenchimentos de coisa, que é algo que hoje, com as tecnologias, cada dia mais está informatizado, né, está mais robotizado, está mais sendo automatizado. E nós vamos partir para aquilo que a gente denomina, e muitas vezes alguns até com preconceito, para o consulting, né? Para a consultoria. Nós vamos prestar serviços de alto valor agregado, cuidando da vida do nosso empresário. Parar com aquela maluquice daquelas planilhinhas de Excel para planejamento tributário, sabe, Maurício? E a vocês que estão me assistindo, e fazer de fato diferença na vida das empresas. Não tenho nenhuma preocupação, não tenho nenhuma dúvida da oportunidade que temos pela frente, mas exige conhecimento. Me perdoem. Exige conhecimento. Quem não o tiver vai sofrer sérias consequências em qual? Não é eu que vou tornar você obsoleto. O mercado vai te tornar obsoleto. É oportunidade, né? Enquanto uns vendem lenço, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, Madruga? Sim. Olha só, para dar continuidade, antes de falar da Sandra aqui, deixa eu mostrar para a galera o que está acontecendo aqui hoje, tá? Nós estamos aqui com o Edgar Madruga, que é um dos maiores tributaristas, é um cara que é um gênio, conhece tudo de normas tributárias no Brasil, tá? Quem mandou mensagem aqui falando de trabalhista é o nosso querido José Maia, um grande amigo nosso, José Maia. Está aqui atrás, aqui, daqui a pouco ele aparece aqui na live. José Maia é um dos caras que eu conheço que mais entendem da área trabalhista, tá? Trabalhista previdenciário, ele é conhecido como o pai do e-social, tá? O professor José Maia está aqui, ele sabe o quanto carinho que eu tenho por ele, por esse cara aqui. E depois ainda tem uma mensagem, essa mensagem que o Edgar Madruga respondeu, é do Maurício de Luca. Maurício de Luca, que é o nosso próximo palestrante, que vai entrar daqui a pouquinho para falar sobre imposto de renda pessoa física e sobre a conferir também. Então, olha só o nível do nosso Descomplica aqui do mês de abril. Ó, e nem é 1º de abril, hein? É tudo verdade, não é verdade, Madruga? Uai. Aí nós vamos chegar aqui na Sandra Ávila, minha querida amiga Sandra Ávila, que ela colocou aqui, ó. No período de testes, as empresas estarão obrigadas a participar? Não existe. No teste, não. Elas serão obrigadas, a partir de 1º de janeiro de 2026, a emitir a nota com esses destaques. Ponto. O teste começa agora em julho e é teste. Para que você adapte seus sistemas, para que você veja se sua tributação está correto, tá certo? Mas não é obrigatório participar dos testes. O teste é para você validar os seus sistemas. Ou, né, na situação em que você tem um fornecedor em que você confie. E, obviamente, nós estamos na casa de um dos grandes fornecedores contábeis que estará plenamente em força e vigor para lidar com esse universo tributário novo aí de apuração de tributos. Eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. As lições de casa estão sendo feitas pela equipe técnica, com certeza, para entregar isso daí. Tem alguns estados, vai começar em junho, mês 6, Brasil inteiro, mas, se eu não me engano, já tem algum estado que está emitindo já título de teste, não tem? Eu ouvi alguma coisa disso, posso estar enganado.
Não, ainda não há o modelo nacional, tá? O sistema de NFE começa, né, os testes, em testes, não em produção. Não pode nem emitir nota, tá? A partir de julho. Tem uma Show. nota técnica, depois a gente pode, viu, Maurício, disponibilizar a nota técnica do documento fiscal que trata literalmente disso aí. Eu posso tomar ousadia, mandar para a produção disponibilizar para vocês depois. Perfeito, vai ser show, vai ser show. Aliás, o Edson Jesus colocou aqui, ó, show, showzaço, Madruga. Tá vendo? Muito bom. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Francisco Fernandes. Há alguma movimentação de fornecedores de software exigirem prorrogação da ativação em função do impacto de modificar sistemas? O jus esperneandi faz parte, né? Já se dizia isso na luz do direito, né? Chorar todo mundo chora, pedir todo mundo pede, né? Como que é o nome? Mas não há esse movimento por parte da administração tributária. Ao contrário, eu estou vendo as regulações, eu estou vendo as normas saindo, eu estou vendo o sistema entrando no ar, eu estou vendo o financiamento rodando. Então, o meu ponto de vista, meu querido, tá, Francisco? Movimento sempre terá do jus esperneandis, mas eu não contaria com isso. Eu acho que alguns projetos, como o split payment, algumas coisas vão ficar um pouco para frente, entendeu? O motor de cálculo fica sim, mas aí porque tem um processo. Tá? Mas eu tenho certeza, e isso é um posicionamento público por parte por exemplo, do SERPRO, né, e dos próprios dirigentes que cuidam da reforma, que isso para o CBS em 2027 vai estar tudo pronto. Por exemplo. Tá? Boa. Tem mais. Tem mais um tempinho? Tem mais 5 minutinhos? Vamos lá, o Francisco, vamos lá. Nextor Dottini. Professor, quanto à situação contábil, isso não seria alterado também? Muito. A contabilidade ela muda, a forma de escrituração dos tributos muda. Nós já temos, inclusive, né, falando aí que eu estava falando da especialização, a gente já tem aula, inclusive, né, Maurício, que a gente trata exatamente da forma de contabilizar os novos tributos, tá bom? Não? Sim, muda, o tributo é por fora, a forma de apropriação, tem regras bem próprias e sim impactará. Haverão, né, notas por parte das normas brasileiras de contabilidade e, consequentemente, dos órgãos reguladores que tratam exatamente das formas. Mas, em regra, as normas internacionais e as normas publicadas já prevêem, de certa forma, a forma de contabilização. Nós estamos falando de fazermos diferente do que é hoje, tá? Mas já mais ou menos estabelecido como isso é feito. Por exemplo, o IPI já é por fora. Agora, a forma de creditamento que vai ser diferente, a forma de apropriação desse crédito, especialmente, né, porque vai ser um crédito financeiro, vai ser muito diferente. Tá, e fechando o próprio Nextor. Professor Madruga, o senhor acha que o produto brasileiro, em razão da reforma tributária, diminuição da bagunça da legislação fiscal, os investidores apostariam mais no Brasil? Eu não me sinto muito confortável em dar uma resposta. Seria um achismo, tá? Com todo respeito, Nextor. Tá? É um achismo, é uma opinião. Tá? Eu acredito que um cenário mais estável, um cenário com menos complicação, gera maior possibilidade de investimento. É o que a lógica não prevê, mas o Brasil não é para amadores, né? No Brasil é sempre emocionante. Então eu não posso fazer uma afirmação que vai apostar mais. Mas normalmente, um país mais estável é, por consequência, um lugar de oportunidades de maiores investimentos. Sim, é assim que funciona em lugar, como regra, né? Aquela teoria do professor, então vale, né? Mas é uma resposta que pode ser que no Brasil você te surpreenda eternamente com as maluquices que aqui se vê. Show! É isso, meu amigo. Olha só, pessoal. Finalizamos agora a palestra com o nosso querido Edgar Madruga. Se você gostou, coloca agora a palavra mágica no chat, que é para ele ver mais uma vez, que é para dar vontade dele voltar para falar aqui com a gente, né? Madruga, cara, tá aqui o seu Instagram, @prof.edgarmadruga. Gente, segue ele lá. É um cara fenomenal. Sou muito grato pela sua amizade, tá, meu amigo? Você tá aqui na sala do lado. Você passa aqui para me dar um abraço antes de ir embora, viu? Você é um cara muito querido, você é um cara que sempre teve, assim, toda
boa vontade para levar informação para essa nossa galera. O mercado contábil ele é muito carente de informação. E eu quero agradecer você de coração, que Deus te ilumine e te abençoe aí por você ser esse cara tão bacana e ter tanto carinho conosco aqui, e ter essa sinergia com o que a gente faz aqui nos nossos eventos, seja no Descomplica, seja no Imersão, que você já veio também, já subiu no palco. Então, muito obrigado, Madruga, muito obrigado. Tenho como agradecer você. Essas são as minhas palavras de carinho para você, meu amigo. O agradecimento já foi feito, agradecimento a cada um de vocês. É sempre uma honra poder estar aqui. Eu fico muito agradecido pela oportunidade. E não se enganem, gente. Nós estamos vivendo a oportunidade da década para um tributarista de elite. Agora, exige um profundo conhecimento. Com todo respeito, bons sistemas, com o potencial de investimento, como nós estamos falando aqui, né? Não tenho nenhuma dúvida, só deles buscarem essa vontade de criar tantos eventos relacionados à formação da qualidade gratuita do profissional, isso já demonstra o que está por trás nos bastidores do desenvolvimento de soluções extremamente voltadas ao mercado. Então, a menor parte, que com todo respeito, era você se preocupar com sistemas. Porque eles virão sim e aquele que não virar ficará fora do mercado, bem sem mimimi, né, Maurício? E muito simples falarmos isso sem nenhuma firula. Os sistemas que não se adaptarem estão fora do mercado e ponto. O que é mais importante é você entender os potenciais que estão por trás disso. E eu acredito firmemente, agradeço essa oportunidade gigante, tá? Maurício fez tantas referências à BSSP, instituição que eu tenho a honra de ser um dos donos, em que a gente está gerando conhecimento. Aí ele falou ali do Maia com tanto carinho. Meu coordenador, irmão, meu coordenador de cursos na área trabalhista. Eu vou chamar vocês podem até bater nele, o criador do E-Social. É um dos criadores, mas moço do céu. Mas eu aprendi a ter aula com ele também, é bom demais. E isso talvez seja uma coisa muito especial que eu tenho a dirigir a vocês, sabe? Essa felicidade de poder compartilhar conhecimento com muito amor, com muita gratidão. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que eu possa, aqui, viu, falando em nome do Maurício. Olha o homem aí, velho. Olha o homem aí, ó. Indo ao vivo. Olha o homem aí, ó. José Maia. Essa felicidade de estar ladeado de pessoas tão especiais. A honra é minha, viu, Maurício? E é toda mesmo, muito sincera. E aí você já falou, quiser nos seguir em redes sociais, também à disposição. E vambora. Bora gerar conhecimento. E já estou me autoconvidando para mais uns 10, viu, Maurício? Maia, a casa é vou sua nem falar aqui. de você, né? Que bom que você apareceu aí. A casa é sua aqui, ó. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu tô bem de amigo, tô não. José Maia aqui, cara, o pai do E-Social com a gente. Edgar Madruga, um dos maiores tributaristas desse país. Maurício de Luca, que já deve estar aqui também, Daqui a pouco ele vai entrar aqui com a gente. Maia, obrigado, viu? Obrigado, digo eu, que oportunidade de estar aqui, ó. E almocei com esses dois amigos queridos. Gente, ó, vai lá no Instagram, já segue o Edgar Madruga? Já segue a Contimática? Já me segue? Corre lá e pesquisa BSSP, tá? Você vai ficar sabendo lá, você vai ter, tem várias promoções. Se você quer, Maurício, quero estudar. Quero fazer minha pós-graduação, eu sou contador igual vocês, eu tenho meu CRC igual vocês, eu fiz a minha pós-graduação lá, cara, tirava um fim de semana por mês, né, Maia? Estudava ali sexta-noite, sábado, domingo, tirava, era maravilhoso, profissionais qualificados, seja você da área tributária, seja você da área trabalhista, né, né Maia? Você é o coordenador da área trabalhista, né, do BSSP. Cara, estuda, se qualifica. Os caras falam muito sobre a reforma tributária, traz todos os conceitos de todos os tributos. Isso fortaleceu demais, aumentou muito o meu conhecimento. Principalmente eu que tinha uma certa dificuldade na área tributária, né? O meu negócio é mais na área contábil, Madruga. Então, clareou demais ali o meu conhecimento sobre a área tributária. Muito legal mesmo. Entra no site. Se você... E vou falar, se você quer um desconto, manda lá no meu Instagram, lá que eu dou um jeito aí pros caras aí. Manda um direct lá no meu Instagram. Lá que ao vivo! Eu falo com os caras aí, e eu ajudo vocês lá. Madruga, obrigado, viu? Eu que coração. agradeço. Passa aqui, daqui a pouco vai me dar um abraço.